Venha, o Arnaldo ligou o modo nervoso e tudo mais. A galera tá falando aqui, ó, de você. E o Gabriel Parron fala, quarta-feira é outro jogo, outra atmosfera, outra pegada. Arnaldo, por favor. Abraço e satisfação. Antes do Arnaldo falar, só uma dúvida. O gramado tá parecendo o Tetris ali e tal. Ele tá ruim ou é só a imagem que tá... Não, só a imagem, o gramado tá bom. O gramado tá tranquilo, ele só não tá visualmente... Exato. Mas tá bom. Arnaldo, por favor. Shows lá do... Abraço e satisfação. REC. Vamos apertar o REC e vamos em frente. Na verdade, claro, quarta-feira é outra coisa, outra atmosfera e tudo mais. Mas até lá tem tempo. Vamos falar de domingo. O que não justifica o que aconteceu ontem foi a pior partida do São Paulo sob o comando do Zubeldia, a pior estratégia, a pior escalação, tudo errado. Pior do que o 4-1 até? Muito pior, mas muito pior na sua casa, né? Eu, sinceramente, quando saiu a escalação, dá para perceber, perdeu o jogo antes de começar o jogo. Por isso que fica mais simples comentar assim. Eu acho que tem algumas questões que a gente precisa discutir mais detalhadamente. Uma delas é o Lucas, né? Por que o Lucas jogou? Né? Porque ele gosta de jogar, porque ele está sem confiança, porque ele se sente melhor jogando em sequência. Isso é melhor para o time ou é melhor para ele? Ele disse que pediu, né? Ele disse que pediu, né? Ele pediu, né? E assim, ele conseguiu jogar bem por 20... É engraçado, né? Não coincidentemente, ele jogou bem por 20 minutos. Os 20 primeiros minutos do São Paulo, que surpreendeu o Roger, sim. O Roger deve ter estudado o São Paulo do Newton Santos, o São Paulo do Mineirão, o São Paulo que vinha jogando, e de repente viu um 4-2-4 sem lateral, sem volante. O São Paulo jogou, deu a saída, tinha 9 jogadores no campo de ataque em cima do Inter. Né? O Inter demorou, bambeou, tomou bola no travessão e tal. A partir dos 20 minutos, o Inter encaixou a marcação, teve a lesão do Mercado, né? E aí o Roger, durante a recuperação, o Mercado machucou o joelho talvez seriamente, ele reagrupa o time. E aí o Inter conseguiu empurrar o São Paulo. O Inter tem um dos poucos, todo mundo fala assim, o camisa 10, o Inter tem um dos poucos camisas 10 do futebol brasileiro, Alan Patrick, que jogando 3 competições não vai jogar nenhuma das 3, porque ele não tem condição. Jogando uma só, ele joga bem. Deixar o Alan Patrick jogar é um dos maiores absurdos, né? Porque ele, de fato, é um criador de jogadas e ele finaliza muito bem. E o Alan Patrick estava brincando com o Alexandre Pretzel, nosso colega aqui. Acho que desde o tempo da escolinha que ele jogava com os amigos na pelada, ele não teve tanta liberdade na vida. E o São Paulo defensivamente foi um desastre, porque a escalação era um desastre defensivamente. O que eu não entendi, o jogo do Mineirão deu ao Zubeldia uma pista para a sequência do Brasileiro, uma folga na tabela, a ponto desse jogo com o Inter, até o empate ser um bom resultado para o São Paulo. E ele rasgou tudo. Você rasgou o livro, Massa? Ele rasgou tudo o que tinha acontecido no Mineirão. Né? E o São Paulo perdeu, podia ter sido goleado. Né? E aí agora, é aquilo, a quarta-feira, e o estádio fica vendo o G4, né? Que eles berram do mesmo jeito que a gente berra na quarta-feira. A quarta-feira, ela fica mais pesada, né? O caminho no Brasileiro sem a Libertadores, ele tem mais concorrência. O Internacional passa a ser, agora por pontos perdidos, melhor que o São Paulo. E assim vai, né? O São Paulo tinha deixado o Cruzeiro um pouco lá. Sinceramente, não dá para entender o que ele pretendeu nesse jogo. Né? Um time com as caras novas. E para mim, analisar o São Paulo é muito simples. O São Paulo não tem jogadores acima da média. Nenhum. Nem o Lucas. O São Paulo tem no banco de reserva jogadores mais ou menos do mesmo nível dos titulares. Isso é uma vantagem para quando você tem duas frentes. Desde que bem escalados e que não contraria a essência do time. Qual é a essência do time? Tomar pouco gol. Porque na frente não tem ninguém que decide esse negócio, cara. Certo? E o que aconteceu ontem foi Michel Araújo, lateral esquerdo, não sabe marcar. Marcos Antônio, que a galera, joga pra caramba com um outro volante e 3 zagueiros. Marcos Antônio marcando Alan Patrick. Cara, olha,
E acho que o Inter ganhou sem fazer força, viu? O Roger vem fazendo um bom trabalho, é um time bem diferente, né? Ele fixou o Borré e o Ener Valencia é banco, entra só no finalzinho para dar umas... É um time que joga com 2 volantes presos, né? Um deles teve tanta liberdade que até foi fazer gol, o Thiago Maia. Fernando e Thiago Maia não saem. O Thiago Maia foi o diferencial, além do Patrick. Por quê? Porque não tinha um jogador. Lateral direito que está dando resposta. Exatamente. Gomes, lá, né? O Bruno Gomes fez o gol, porque o Bruno Gomes avança, e quem tinha que voltar ontem com ponto esquerdo? O Lucas. Né? Então, tudo que teve no Mineirão de recomposição, velocidade, marcação, contra-ataque, que surpreendeu o Cruzeiro ontem, não teve nada disso. Então, o jogo do São Paulo... e tem um detalhe, né? No Inter, assim, eu até entendo quando um treinador tenta uma surpresa, consegue, aí no meio do primeiro tempo vira tudo, o Inter até empatar teve umas 5 chances. Eu até entendo, embora não concorde totalmente, o treinador esperar o intervalo, certo? Porque, estão ganhando em casa, tá segurando, aí sai o gol no final. Até entendo. Agora, no intervalo, voltar da mesma forma é suicídio. Com 15 minutos estava 3-1 pro Inter. Né? Então, é uma noite para o Zubeldia esquecer. E é até difícil analisar a atuação individual dos jogadores, porque o time coletivamente não existiu. Muito bem, a galera mandando aqui. Muita gente criticando o Lucas. Antes só de você ler, eu queria... Prestem atenção no primeiro gol. O primeiro volante do São Paulo, e aí é o famoso aspas... Não tem. Olha o que o Thiago Maia faz com o Marcos Antônio. Olha o Marcos Antônio aqui de novo. A encorpada que o Thiago Maia joga ele lá pro canto, porque a origem não é esse gol. A origem do primeiro, depois vai voltar de novo. Olha o Marcos Antônio no carrinho. Então, não sabe. E no primeiro gol, a força física do Thiago Maia... Ele deu um taquito. Desculpa. Não, a força física do Thiago Maia contra o Marcos Antônio no primeiro gol, ele dá um jogo de corpo, uma bundada ali nele e joga ele longe, a bola sobra para sair o gol. Então o gol não é por acaso. Você sabe o que me... Agora, esse cenário de terra arrasada é assim, vocês acham? Não é terra arrasada. Ou é um... Desculpa, Márcio. Não estou falando que cenário terra arrasada. O jogo foi terra arrasada. Agora, se foi um ponto completamente fora da curva, porque parecia que o técnico tinha chegado ontem. Não conhecia nenhum adversário e nem seus jogadores. Não é terra arrasada. Tem jogo quarta-feira, tem mais campeonato. Mas ontem... Uma coisa, ele deu uma explicação porque o Santiago Longo não jogou? Não deu, eu fui ver a coletiva dele. Não deu. Porque, peraí, você traz um volante que é um jogo para isso... Pra ter um cara com físico que... Aí você põe o Marcos... Muita gente especulando que porque ele não ter jogado ontem é porque vai jogar quarta. Não tem nada a ver. O Zubeldia é que nem o Abel, cara. Até ele colocar o cara pra jogar no time dele, demora não sei quanto tempo. Ele não... Pelo contrário. Mesmo a chance de jogar na quarta-feira é 0. Mesmo os mais novos demoram um tempo a jogar. Ele seja uma posição carente? Não, então, uma posição carente por quê? Não, era pra ter jogado. Nesse jogo, sim. Né? Ele jogou lá em Minas, cara. Com 3 zagueiros. Tempo ainda. Com 3 zagueiros. Tempo ainda de São Paulo ele jogou. Com 3 zagueiros. Ok, vamos lá, mas o que me salta aos olhos é o Zubeldia ser tão incoerente, para não dizer outra palavra, de ele explicar com toda a razão, falou, Marcos Antônio não vai jogar porque ele não é volante, ele já falou isso. Pois é, falou outro dia. E porque ele precisava de um tempo para se adaptar, ok, ele fez isso, deu tempo para se adaptar e não é volante. A questão da volância, ela tem que vir agregada a outros ingredientes no jogo. Então assim, por que o Bobadilla jogou? Também acho completamente desnecessário. Não tem menor questão, não tem a menor. O São Paulo tem zagueiros, poderia ter jogado com 3, poderia ter jogado com o Igor, tudo bem, né? E com 2 jogadores no meio. Poderia ter o Longo, que é um marcador, um cão de guarda, falou, o Alan Patrick não vai andar. Quando ele for ao banheiro, você vai junto. E aí sim o Marcos Antônio, como segundo homem. O que ele fez em Belo Horizonte, com o Matheus 10 do Cruzeiro, linha de 3 e um volante. Então, o que me espanta é ele não fazer isso. Entender o que ele estava pensando, não conseguir entender. Agora, também há de se pensar que o futebol é assim, né?
Futebol tem 90 minutos. O primeiro retrato do jogo, eu não sei como que o Arnaldo reagiu na arquibancada, mas o primeiro retrato do jogo foi surpreendente. O São Paulo mandando no jogo, bola na trave, vai fazer o gol. Aí o treinador precisa ter tamanho, e nem o Abel faz isso, e devia fazer. Eu cobro, ele demora muito para mexer, sabe? Se calhar, sabe? Ah, o bacalhau, quando vai ver, queimou, tá salgado. Não pode. Mas ele ainda não tem tamanho para fazer alteração no primeiro tempo. Sabe? 25 minutos de jogo, esse é um preço que o aprendizado e o tempo de trabalho vai ter que dar. É raro também, né? Se é experiente ou não, o cara fazer uma alteração aos 25 do primeiro tempo, é difícil. Ah, não, então... Até o Abel faz. O jogador fica pé da vida. Então... Eu entendo a substituição. Agora, se ele deixa isso claro, fala, galera, nós vamos entrar desse jeito para fazer 1 ou 2-0. Se a gente não fizer o segundo gol, eu vou mudar com 30 minutos. Entendeu? Sim. Agora... Mas isso não é pouco. Ele não diferente. pensou isso, não. Ele pensou em ganhar o jogo mesmo, fácil no primeiro tempo e no segundo. Tanto que ele não mudou na volta do intervalo. Isso que me surpreende. É o erro capital, ele não ter mudado no intervalo. Porque o fato é que, com 25 minutos, o jogo poderia estar 3-0 para o São Paulo. O Lucas perdeu cabeceou. O goleiro pegou, outra bola na trave, Bobadilha. Faz o gol, depois teve uma bola na trave. E o São Paulo teve outras chances. Tudo isso com 25 minutos. E o Inter não tinha nem... E o Inter nem nada. Né? A gente falou, aí depois o jogo muda. Eu entendo ele ter levado o jogo até o fim do primeiro tempo, eu só não entendo a mudança no intervalo. Aí realmente me surpreendeu. E ele falou um pouco na coletiva, né? Falou, eu imaginava que depois do intervalo a gente ia retomar o que foi feito no primeiro tempo, e até fala, fizemos 9 minutos lá, bom, mas 9 não adiantou nada, né? O time caiu fora. O Caio fala, o Lucas para o futebol brasileiro é mais do que suficiente para decidir. O Arnaldo está com raiva. Uma análise fria sabe da capacidade do Lucas. Está com raiva? Não tem nenhuma raiva. Eu acho que tem uma divergência sobre... Eu acho que a condição... A minha concepção, o Lucas... Conheço o Lucas desde que ele chamava-se Marcelinho. Sempre foi um bom jogador. Rápido, dedicado, sério, mas nunca foi um craque. Então, tudo bem. Mas você está falando do elenco que não tem nenhum craque. Exatamente. Ele é disparado o melhor jogador do time. Mais talentoso. Vai falar, o Arboleda é melhor. Arboleda é zagueiro. Talvez ele seja o melhor jogador do time. O que não quer dizer que ele esteja jogando bem. Sim. Que ele tenha a primazia de jogar todas as partidas. 2. Que ele não... invariavelmente não perca bolas importantes que resultam em gol do adversário. 3. Então, ontem todo mundo perdeu bola. O Ferrarese perdeu bola decisiva, o Ferrarese perdeu bola decisiva, o Lucas perdeu bola decisiva. Mas o Ferrarese, a cobrança é pro Lucas decidir jogos. Eu acho que vocês dois têm razão, porque eu acho que ele, dentro do elenco, ele é o que você falou, só que ele no Botafogo ele talvez ia ser mais um. Tá bom. Não ia jogar. No Botafogo... Não, é isso que eu tô dizendo. Os dois eu acho que tem razão. E ele também seria mais um. O Coronado, sei lá. Não, mas é o que eu tô dizendo. Os dois têm razão. No São Paulo ele é o diferente, mas ele dá para ser considerado um normal. Se ele tivesse jogadores um pouquinho mais acima da média, ele seria um cara. Eu não acho... Desculpa, eu não acho isso anormal. O Cássio é um jogador que a vida inteira a gente soube que ele treina melhor jogando. Ele precisa jogar, né? E em um outro lance ele pode ter falhado por causa disso, ok. Mas o Lucas pedir para jogar, para mim não é um problema. Entendeu? Esse não é o problema, para mim. O problema é quando isso fere o coletivo. E que foi claramente o que aconteceu. Vocês acham que o time não foi bom coletivamente por causa do Lucas? Não diretamente por ele. Eu penso, tem 11 jogadores, né? Se ele não fosse... Vamos pensar, se os dois não fossem jogar, os que vão jogar na quarta-feira, o Bobadilha e o Lucas. Eu acho que, de qualquer forma, o time taticamente estaria mais equilibrado. Depende de quem a não ser se ele botasse Galopo. Tá bom, se ele entrasse com a cabeça que ele entrou do jeito do sistema, ele colocaria um meia, não colocaria mais um zagueiro, nem mais um volante. Ou poderia colocar um volante no lugar do Bobadilha, mas aí ele mudava colocar o lateral e o Michel no lugar do Lucas. Se a ideia dele era jogar desse jeito, então ele vai abrir mão do melhor cara do time para colocar um ruim. Não. Então, a ideia a concepção tá toda errada, né? Veja, é um círculo errado.
Não, pediu pra jogar, vai jogar, mas pô... Tá errado também, assim, claro que eu achei que foi muito mal, tal, né, taticamente, mas aquela história, né? Com 20 minutos de jogo era pra estar 3-0, tava 1. E aí o jogo mudou. Acho que ele errou nesse Ok, aspecto. Mas se ele não muda, poderia ser 3-3, né? Não sei, tudo poderia, concorda? O Bobadilla titular foi surpreendente, certo? Ou não? O que ele justificou o Zubeldia? Que o Lucas e o Bobadilla eram os jogadores que nas últimas partidas, o Bobadilla, eles não foram a Minas Gerais. Então, ontem não estavam relacionados o Luiz Gustavo, o Arboleda, nem o Lucas nem o Bobadilla. Aí você tenta ver assim, o que essa formação e quem não jogou indicam para quarta-feira. O Botafogo, você sabe qual vai ser a escalação para quarta-feira a partir das trocas que o Arthur Jorge fez contra o Fluminense. O São Paulo vai jogar como? Os 3 zagueiros foram poupados. Vai jogar com linha de 3? Acho pouco provável. Rato foi poupado. Deve começar jogando? Possivelmente. Aí o Lucas vai jogar enfim, então, seria o quê? Lucas de 10, como ele gosta de jogar, o que a galera... Rato, Lucas, Caleri e o William Gomes. Pode ser esse time. Vamos ver como é que o Lucas vai se comportar contra o Gregor, então você vai conseguir jogar bem. 4-2-3-1. 4-2-3-1. Bem então, mas a gente não vai olhar como os outros vão se comportar também, além do Lucas? Já que ele é o melhor, nós temos que olhar para... Ontem lá, o Luciano fez uma boa partida. Fez o gol, né? Começou a jogada do gol, fez o gol, né? Então, que é um cara que é sempre... Eu ia perguntar se ele olhado foi assim. O único que ontem ganhou um pontinho ali, um vigorzinho para quarta-feira. Mas se ele tira o Lucas e põe o Luciano no time quarta-feira... Não vai fazer isso. Então, olha o Edson Pinheiro aqui. Vocês estão todos no mesmo nível físico. Ontem, com 15 minutos do segundo tempo, ele se arrastava. Sim. E o gol, ele é desarmado e sai um gol, né? O Ferrares também dá um passe errado e sai um gol. Tá bom, mas assim. O Ferrares ser desarmado é uma coisa, o Lucas ser desarmado é outra coisa, né? É um jogador mais difícil de ser desarmado. Então tá aí, né, galera? O Arnaldo putaço aí com o time, mas foi mesmo, cara. A atuação ontem foi bizarra, velho. O Zubeldia foi F, viu? Ontem tava... o São Paulo foi humilhado ontem, tá, pessoal? 3-1 foi pouco aí pra nós aí. Quer dizer, foi ótimo pra nós o 3-1. Incrível que pareça, podia ser 5, 6 aí. E aí sim, cara, irmão, podia até prejudicar pro jogo de quarta. Se não vai prejudicar essa derrota, eu espero, tomara que não, pelo amor de Deus, tomara que não. Mas é uma derrota realmente que dói um pouco, porque, cara, deu tudo errado, né? Tudo foi errado, não tivemos atuação de ninguém que sobressaiu. Eu não sei o Luciano, foi muito ruim mesmo a atuação. E o que eu acho, cara, é que o São Paulo, o foco agora é total. Agora, é o que a torcida falou, cara. A torcida protestou, né? Eu sou contra esse protesto. Não, se vocês não ganharem, vocês são fracassados. Não, os caras são campeão, Copa do Brasil, tirou o São Paulo da fila e tal. Mas o jogo de quarta-feira é o jogo do ano, né? Se o São Paulo ser eliminado quarta-feira, Deus o livre, bater aqui na mesa aqui, a única coisa que vai sobrar é lutar pela Libertadores no Brasileirão. É a única coisa. Então, foco total na quarta-feira, né? O Arnaldo detonou com razão o Zubeldia e a atuação do time inteiro, coletivamente. Eu acho que é isso. Ontem foi F, cara. Ontem foi difícil, velho. Ontem, nossa senhora. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí. Você ficou bolado também com essa atuação aí, porque eu fiquei transtornado ontem, velho. Na boa. Eu nem fiz vídeo ontem por causa disso. Então, né, que eu tava. Valeu? É nós, trouxe Casa Band Esporte, link aqui na descrição, né? E qualquer informação aí, nós vem aí fazendo react aí pra vocês, valeu? É nóis, galera. Muito obrigado pelo carinho que vocês estão tendo com o canal, se inscrevendo, deixando um like, valeu mesmo.